Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, é um prazer falar com você, estar com você nesse momento especial de estudo da Palavra de Deus. A Bíblia diz a seu próprio respeito que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O Salvador Jesus Cristo disse que felizes são os que ouvem a Palavra de Deus e guardam-na em seus corações. Hoje nós queremos estudar o capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero fazer a leitura do texto bíblico e depois nós vamos comentar, destacando algumas partes importantes desse capítulo tão especial. Atos 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamado dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Querido amigo e amiga, esse texto, capítulo 6, ele é muito conhecido. O tido texto da instituição dos diáconos e esse início do embate do sinédrio contra Estevão, de modo muito particular. Alguns detalhes são importantes nesse texto de saída. O texto começa dizendo que se multiplicava o número dos discípulos, ou seja, a despeito de toda a perseguição e de toda a oposição, o Evangelho continua e continuará sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Muitas pessoas que ouviam o testemunho claro do Evangelho criam em Jesus Cristo como seu Salvador. E o crer em Jesus Cristo como seu Salvador aqui é dito numa expressão muito bonita. Diz que eles eram discípulos do Senhor. Não foram feitos simpatizantes, não foram feitos meros seguidores, mas alguém que foi transformado, trazido da morte para a vida, tirado das trevas para a luz, e agora tinha recebido por Deus a fé verdadeira em seus corações, e tinha dado pelo Espírito Santo um compromisso de fé e de vida com Jesus. Bem,
Nós podemos imaginar um número crescente de pessoas em torno da pregação do Evangelho, e aí começou a haver um problema no que diz respeito à área da ação social, por assim dizer, do serviço dos discípulos. O texto bíblico diz que houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Pessoal, não eram tempos fáceis. Muitos judeus, mesmo convertidos à fé cristã, ainda tinham aqueles conceitos de que o povo judeu era um povo de primazia, que apenas o povo judeu seria salvo, enfim. Aliás, muitas pessoas creem nisso até hoje. E o texto bíblico não deixa claro por qual razão, mas as viúvas daqueles que não eram judeus, ou dos helenistas, daqueles que vinham da cultura e da língua grega, não estavam sendo atendidas da maneira como as viúvas dos hebreus eram atendidas. Então, o que aconteceu face a essa reclamação, face a essa constatação? Os 12 convocaram a comunidade dos discípulos, quer dizer, houve uma reunião de assembleia. E aí então o que eles alegaram? Não nos é lícito abandonar a palavra de Deus para servir as mesas. O serviço da igreja cristã tem um foco central, que é o foco da pregação da palavra de Deus. Isso não quer dizer que os demais serviços, e de modo especial o serviço da ação social, esteja em demérito ou esteja depreciado. Mas os discípulos aqui constatam que eles não teriam capacidade de atender à pregação da palavra e também de atender ao serviço social. Talvez por essa demanda de falta de tempo é que algumas coisas não estavam caminhando tão bem do ponto de vista do serviço social. E aí então o que eles disseram? Irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos para este serviço. Quando eles vão escolher pessoas para o serviço social na igreja, por assim dizer, eles não pensam, entre aspas, em qualquer um. Aquela pessoa lá num cantinho que não serve para mais nada, não. Eles buscam, eles escolhem pessoas de boa reputação, pessoas fiéis, zelosas, pessoas das quais os demais depunham favoravelmente a seu respeito, pessoas cheias do Espírito Santo e mais, pessoas cheias de sabedoria. Então essas pessoas tomariam conta desse serviço. E os apóstolos dizem bem assim: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Esses 2 pilares basilares da vida cristã, o estudo, a meditação da palavra de Deus e uma vida de oração. É nesse trabalho que os apóstolos querem se dedicar com mais tempo. E aí então esse parecer ou essa sugestão deles foi muito bem acatada por toda a comunidade. E aí eles elegeram os 7 homens. Veja só que escalação fantástica. Estevão, o texto diz que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, o prosélito da Antioquia. Então eles apresentaram esses homens aos apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Quer dizer, houve uma cerimônia de instalação desse trabalho e de bênção de Deus sobre os que fariam esse trabalho de modo especial. E qual é a consequência, qual o desdobramento disso? Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Ponto até aqui. Esse trecho, essa primeira parte do capítulo 6, nos ensina algo muito importante para a vida da igreja. Certamente a sua congregação vive aquilo que a maioria das congregações vivem, que é a síndrome da meia dúzia. Há sempre um grupo muito pequeno de pessoas envolvidas nos trabalhos da igreja. E o pastor, na maioria das vezes, ele precisa se desdobrar de um lado para o outro, correr para atender aqui e ali, para que todas as áreas do serviço da igreja fiquem bem servidas. Infelizmente, o que nós constatamos, e não é difícil chegar a essa conclusão, é que muitas vezes falta ainda muita coisa por fazer. E muito do que é feito não é feito com primazia. Porque
Talvez os pastores estejam sobrecarregados e fazendo coisas que não são da sua atribuição específica, e outra, porque é um número muito pequeno de pessoas que estão se envolvendo no trabalho de Deus. O que esse texto nos ensina? Que a igreja precisa se reunir em torno da palavra de Deus para escolher pessoas, capacitar pessoas, motivar pessoas e envolver pessoas no trabalho do reino de Deus, nas mais diversas áreas da atuação desse trabalho, para que os pastores, especialmente, se dediquem à sua função principal, qual seja, elaborar bem o sermão, o estudo bíblico, todas as suas atividades de ensino na igreja, para que esta seja feita de acordo com a palavra de Deus em toda a sua profundidade. E que irmãos e irmãs, membros da congregação, assumam todos os demais trabalhos para que o pastor tenha tranquilidade de fazer aquilo por qual ele foi chamado e para que os demais trabalhos da igreja sejam feitos com muita qualidade. Sabemos que na igreja cristã Deus distribuiu muitos dons e Ele, que distribuiu muitos dons em Cristo Jesus, quer nos capacitar, motivar, qualificar, para que cada um de nós sirva ao Senhor Deus com aquilo que nós recebemos dEle. Lembre-se que o nosso serviço a Deus se dá porque Ele nos serviu primeiro na cruz de Cristo Jesus, Seu Filho, nosso Salvador. É por causa do serviço dEle na cruz que nós temos a tranquilidade de servi-lo com o que melhor podemos fazer. A segunda parte do nosso texto mostra esse embate do Sinédrio. O Sinédrio era a reunião dos líderes dos judeus contra Estevão. Aliás, Sinédrio esse que perseguiu o Salvador Jesus ao longo de toda a sua trajetória, através dos escribas, dos fariseus e de tantos outros líderes dos judeus, o sumo sacerdote e tantos outros que perseguiram o Salvador Jesus. Aqui eles continuam esse embate contra a igreja de Cristo, exatamente porque Estevão, e aí o texto que já falou que ele era um homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé, aqui vai dizer que ele é um homem cheio de graça e de poder. Esse Estevão fazia grandes sinais entre o povo. O texto não nos diz o que ele fazia, mas certamente muitos milagres e muitos prodígios que faziam com que as pessoas ficassem muito admiradas do que ele fazia. E então se levantaram líderes dos judeus da sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e da Ásia, e começaram a querer discutir com Estevão, querer de certa forma pressioná-lo e apanhá-lo em alguma fala, alguma contradição, aliás, como eles sempre fizeram com o Salvador Jesus. O texto bíblico diz que eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo pelo qual Estevão falava. Aqui alguma coisa já nos chama muita atenção. A pregação cristã, o ensino cristão não se dá à base dos nossos argumentos, não se dá à base da nossa sabedoria, mas à base da palavra de Deus e da sabedoria que vem do Espírito Santo. Então, enquanto Estevão pregava a palavra de Deus com o poder do Espírito Santo, eles não conseguiam responder, eles não conseguiam fazer com que Estevão se contradissesse. Então, o que acontece? Eles subornaram alguns homens que contaram mentiras a respeito de Estevão, dizendo: temos ouvido desse homem que ele profere blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Aliás, chama a atenção que o texto coloca aqui, contra Moisés primeiro, depois contra Deus. Eles consideravam a lei de Moisés, e na verdade não era bem a lei de Moisés, mas todas as demais leis que eles tinham criado em torno da lei de Moisés, muito mais importante do que a própria palavra de Deus. E por isso que eles fizeram, eles trouxeram algumas falsas testemunhas que depuseram contra Estevão, dizendo: olha, esse Estevão fala contra o santo lugar, que é o templo, e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará o costume que Moisés nos deu. Na verdade, quando Jesus tinha dito: destruam esse templo e eu o reedificarei em 3 dias, Jesus estava falando do templo do seu corpo e da sua ressurreição. E é claro que eles, sempre incrédulos, nunca acreditaram nessa palavra de Jesus. Interessante que enquanto Estevão falava,
e nesse momento, quando ele estava sendo injustamente acusado, o texto finaliza dizendo que todos os que estavam assentados no Sinédrio, aí podemos imaginar uma sala imensa, cheia dos líderes dos judeus, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Talvez um comentário aqui seria muito importante dizer que do rosto de Estevão, mesmo acusado injustamente, mesmo com todas essas tentativas de contrariá-lo, de contradizê-lo, Estevão sempre mostrava um semblante sereno, tranquilo, de quem sabe que a sua confiança está no Senhor Deus. Aliás, mesma atitude que teve o Salvador Jesus Cristo, que contrariado, perseguido, julgado, maltratado, violentado, pregado na cruz, lá ele soube dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Na continuação do nosso texto, nós veremos Estevão fazer uma oração bem similar a essa oração do Salvador Jesus Cristo. Uma aplicação muito bonita para a nossa vida e coração aqui é o fato de que o mundo, o diabo e a nossa própria carne nunca deixarão de nos perseguir, de colocar ciladas, empecilhos para a nossa fé e vida cristãs. Aquilo que Estevão fazia é certamente a dica para a nossa vida de fé cristã, que nós nos apeguemos à palavra de Deus, que nós ouçamos, estudemos a palavra de Deus, creiamos nela de todo o coração, e que toda a nossa vida, quer seja no testemunho por ação, quer seja no testemunho por palavras, seja abalizada pela palavra pura, pelo testemunho claro da pura palavra de Deus. E que mesmo contrariados, saibamos responder com o rosto sereno, com o coração aberto e livre de quem se sabe amado e salvo pelo Salvador Jesus. Então, queridos amigos e amigas, vamos chegando ao final desse nosso diálogo sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós vimos que no começo desse capítulo, os apóstolos escolheram 7 pessoas que iam se dedicar de modo especial ao atendimento social, por assim dizer. Essas pessoas não eram, entre aspas, qualquer um. Eram pessoas alcançadas pelo amor de Deus, redimidas e salvas por Jesus, pessoas que conheciam a palavra de Deus e tinham uma vida vibrante de fé. E por isso, em resposta ao sacrifício de Jesus na cruz, ao serviço do seu Salvador, iriam servi-lo da melhor maneira. Eu falei que a igreja, em muitos casos, sofre da síndrome da meia dúzia, que é sempre um grupo pequeno de pessoas que atua e serve em diversas áreas da vida da igreja. E muitas vezes o pastor fica meio perdido ali, atendendo aqui e ali, e deixa de fazer, quem sabe, aquilo que seria a sua prioridade, que é se dedicar ao ensino da palavra de Deus e à oração. Que a graça de Deus nos motive a servi-lo da melhor maneira. Eu e meus colegas pastores, que nós façamos o melhor possível para ensinar o povo de Deus na clara e pura palavra de Deus, administrar os santos sacramentos como Jesus os instituiu, e que cada irmão e irmã, membro da igreja cristã, se saiba servido por Jesus e também se saiba servo do Salvador Jesus Cristo. Você sabe que a nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil é dividida em seus trabalhos, na maioria dos casos, nos departamentos dos jovens, servas, leigos, enfim, e tantos outros departamentos. Há um hino do nosso inário que fala desse servir a Deus, convocando jovens, servas, leigos, enfim, todos para servir ao Senhor com alegria. Que Deus abençoe você e que nós possamos juntos servir aquele que lá na cruz nos serviu primeiro. E no 383, Mãos ao Trabalho Jovens. Vamos cantá-lo? Mãos ao trabalho, jovens, na vinha do Senhor, enquanto ainda tendes vossa vida em flor. Vamos enquanto é dia, com força trabalhar. Eia quem vindo à noite
trabalho servas, sem nunca esmorecer, tendo Jesus ao lado, fácil é vencer. Vamos, irmãs, servindo, a Deus vos consagrar. Eia quem vindo à noite não há mais lhe dar. Mãos ao trabalho, servos, obreiros de Jesus, e de que há tempo agora de servir na luz e de o vigor da vida a Cristo devotar. Eia quem vindo à noite não há mais lhe dar. Mãos ao trabalho todos, breve vos chega o fim. Quando tocar no juízo o anjo seu clarim, vamos, irmãos, à obra, por Cristo trabalhar. Eia quem vindo à noite, vamos descansar. Una suas mãos, vamos orar. Querido Salvador Jesus Cristo, Tu me serviste primeiro lá na cruz. Tenho experimentado dia a dia o Teu maravilhoso serviço no Evangelho. Ajuda-me para que eu me disponha a servir-Te com o melhor que posso fazer, para que muitas pessoas conheçam o Teu amor salvador e experimentem a graça salvadora que eu desfruto em meu coração. Toma conta da minha vida, da vida de cada um dos meus irmãos na fé. Que todos nós possamos lutar juntos pela fé cristã e proclamá-la com tudo o que somos e temos. Nós oramos em Teu nome, ó querido Salvador, Tu que vives e reinas com o Pai e com o Espírito Santo, um só Deus pelos séculos sem fim. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua família. Fique com Jesus. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.